Que bom que nós podemos estar juntos mais um domingo para um tempo de culto, isto é, um tempo de celebrar, de agradecer, mas também um tempo de nos derramar diante de Deus e apresentar em meio a louvores as nossas petições, aquilo que está no nosso coração. Vivemos dias de notícias boas e notícias ruins, dias difíceis, dias de esperança, porque as notícias vão mudando a cada dia. Mas nós temos um Deus que não muda, um Deus que governa todas as coisas, um Deus em cujas mãos tudo está seguro. Esse Deus, o salmista falando dele, escreve o seguinte no Salmo 23: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta. E no último verso do Salmo 23, ele explica talvez o porquê não temos falta de nada. Porque ele diz no verso 6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A bondade e a fidelidade de Deus têm estado sobre todos nós. E é por isso que nós podemos descansar no bom pastor. E nesta hora, não nos alienando do que acontece em volta, nós podemos trazer tudo o que está no nosso coração e colocar diante dele, porque ele é o nosso bom pastor. Queria convidar você à oração. Queria convidar você a se acalmar nesse momento. A parar a agitação que talvez você esteja vivendo até agora. E se colocar diante dele e trazer essa agitação à presença daquele que tem poder para acalmar a nossa vida. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo em que podemos nos reunir virtualmente, ó Deus, para te agradecer. Agradecer-te pela vida, pela existência, agradecer-te pela certeza de que a vida que temos é uma vida sem fim, porque nós estamos guardados em Cristo Jesus. Nós somos daqueles que podemos te chamar, ó Pai, de bom pastor. Aquele que cuida da nossa vida, aquele cuja bondade e fidelidade é derramada sobre nós. Obrigado por tua bondade e tua fidelidade, Senhor. Continua a nos guardar nessa estrada, ó Deus, difícil, das decisões diárias, ó Deus. Nessa estrada difícil, de notícias, ó Deus, boas, de notícias, ó Deus, ruins. Guarda-nos, ó Pai, com um coração seguro na Tua presença. E agora, nesse tempo de culto, Senhor, enquanto bendizemos o Teu nome, fala ao nosso coração das Tuas palavras de vida, Senhor. Traga vida à nossa vida. Traga, ó Deus, despertar a nossa vida. Traga orientação, sabedoria do alto para cada um de nós e a convicção do Teu amor e da Tua presença conosco. Que o Senhor seja honrado neste encontro e que nós sejamos, ó Deus, transformados de glória em glória através da Tua presença e da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Desamparo.
Sangue
posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Hoje estamos encerrando a nossa série de mensagens que conversamos ao longo de todo o mês de fevereiro. Cancelaram a alegria. Cancelaram a alegria. O cancelamento do Carnaval, festa popularmente associada à felicidade na cultura brasileira, gerou a sensação de que a alegria foi cancelada. Veja, por exemplo, a fala do presidente Eduardo Santos da Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé. Ele diz o seguinte: tenho 62 anos e nunca tive um carnaval tão triste como esse. O que eu estiver fazendo vai ser com tristeza, porque a gente gostaria mesmo é de estar lá no sambódromo. O que eu estiver fazendo vai ser com tristeza, porque a gente queria estar mesmo lá no sambódromo. Em outras palavras, a definição de felicidade para Eduardo Santos está associada a um lugar, está associada a um evento. E como temos ressaltado domingo após domingo, essa é a concepção comum de felicidade. O fim, o lugar, a cabana onde nós almejamos chegar. O problema é que uma felicidade assim é facilmente cancelada, porque se nós não chegamos a esse lugar, se não chegamos e montamos uma cabana nesse lugar onde nós almejamos chegar, se o carnaval é cancelado, essa felicidade é rapidamente substituída pela tristeza. Mas nesse mês nós nos propomos a expor a carta de um homem que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele descobriu o segredo de ter a alegria como companhia constante de jornada e não como um lugar a se chegar. Esse homem chamado apóstolo Paulo, apesar de passar 2 anos numa prisão domiciliar romana, ele escreveu a carta que é denominada de Carta da Alegria. Ele desfrutou de uma alegria que não pode ser cancelada pelas circunstâncias e nem aprisionada pelas grades. Nos últimos domingos conversamos sobre recuperar a alegria da cooperação mútua em Cristo, recuperar a alegria de inspirar outros em Cristo, recuperar a alegria da transformação do caráter em Cristo e recuperar a alegria de desfrutar paz em Cristo. E para encerrar essa série, hoje nós vamos conversar sobre recuperando a alegria de construir relacionamentos de amizade em Cristo.
É importante ressaltar antes da leitura do texto que o segredo da alegria do apóstolo Paulo é Cristo e aquilo que ele está vivendo em Cristo. Sendo assim, a alegria como uma companheira de jornada só é possível se eu e você vivermos em Cristo. A alegria da cooperação mútua, a alegria de inspirar outros em Cristo, a alegria da transformação de caráter e a alegria de desfrutar paz só serão nossas companheiras de jornada e não um lugar a se chegar se nós vivermos isso em Cristo. Pensando nisso, eu quero ler com você o texto que se encontra em Filipenses 2, versos de 19 a 30, que diz o seguinte: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Paulo, Timóteo e Epafrodito desfrutaram da alegria de construir relacionamentos de amizade em Cristo. Desfrutaram da alegria como uma companheira de jornada porque construíram essa relação sob uma base em comum. E que base é essa? O Senhor Jesus e aquilo que Ele está fazendo no mundo. Eles desfrutaram da alegria como companheira de jornada ao construir relacionamentos de amizade porque eles construíram sob uma base comum, o Senhor Jesus e aquilo que Ele está fazendo no mundo. Isto é, eles estavam envolvidos com Jesus, envolvidos com a missão de Jesus, estavam envolvidos com a missão do avanço do Evangelho. Só é possível ter a alegria de construir relacionamentos de amizade em Cristo e ter essa alegria como uma companheira de jornada se o fundamento dessa construção for Jesus, o envolvimento na missão de Jesus. Não estou dizendo que você não vai desfrutar de alegria em relacionamentos de amizade fora disso, mas a alegria da qual estamos falando só é possível se o fundamento for Jesus, o envolvimento na missão de Jesus. E visto que a base da construção dos relacionamentos de amizade da qual estamos falando é Jesus Cristo e o envolvimento na sua missão, quais são as características dessas amizades que são capazes de gerar alegria constante no meu e no seu coração? E a primeira característica que nós identificamos no texto é a afinidade de alma. Afinidade de alma. O apóstolo Paulo começa esse trecho dizendo que tem o interesse de enviar Timóteo para visitar os filipenses para que pudesse ser animado ao receber notícias daquela comunidade. E se pararmos para pensar, Paulo tinha inúmeros cooperadores com ele. Quando analisamos os finais de suas cartas, ele saúda e agradece àqueles que têm cooperado com ele no Evangelho. Paulo está preso em Roma, existe uma igreja estabelecida ali, uma igreja que tem inúmeros discípulos de Jesus que cooperaram com o apóstolo Paulo no avanço do Evangelho ao longo da sua história. Então, por que Paulo decide enviar Timóteo? Por que ele escolhe Timóteo? Porque, como o próprio Paulo afirma no verso 20, não tenho ninguém como ele, eu não tenho ninguém como ele. E ao utilizar essa expressão, não tenho ninguém como ele, Paulo está expressando que ele e Timóteo são de uma só alma, que eles têm a mesma alma, que eles têm o mesmo coração, eles têm a mesma maneira de pensar. Isto é, eles possuem afinidade de alma. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo aos filipenses: eu envio Timóteo
para visitar vocês, porque enviando Timóteo é como se eu mesmo estivesse aí. Tamanha a nossa afinidade de alma, de coração e de pensamento. E é inegável o afeto que o apóstolo Paulo sente por Timóteo. Nessa mesma carta ele compara o seu relacionamento com Timóteo com a relação de um pai para com seu filho, como nós podemos ver no verso 22. E nas cartas que ele escreve a Timóteo, na sequência, ele o trata como meu verdadeiro filho na fé, filho amado, meu filho. Ele trata Timóteo com afeto. Mas de onde vem essa afinidade de alma entre Paulo e Timóteo? Essa afinidade de alma não é construída sem o tempo, não é construída sem um relacionamento ao longo do tempo, um relacionamento constante. Timóteo está com Paulo, caminhando com Paulo há muito tempo. Um relacionamento de 10 anos em que Timóteo permaneceu com Paulo nas piores situações possíveis. Um relacionamento de 10 anos em que Timóteo permaneceu com Paulo, mesmo em meio aos sofrimentos de Paulo. E essa relação afetuosa, sem dúvida nenhuma, é fonte de alegria para Paulo. Afinal, na sua última prisão de Roma, que resultaria em sua condenação, o que Paulo deseja é a presença de Timóteo, porque essa presença lhe traria certamente alegria, como sempre trouxe. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 9, Paulo, antes da sua condenação, que viria a resultar em sua morte, ele diz: procure vir logo ao meu encontro, procure vir logo ao meu encontro. Tamanho afeto, afinidade e alegria que Timóteo trazia para o apóstolo Paulo. Eles tinham afinidade de alma. O apóstolo Paulo sentia afeto por Timóteo. Mas Paulo também destaca outro personagem com quem ele tem afinidade e afeto. Esse personagem é Epafrodito. Epafrodito era pastor da igreja de Filipos, que foi enviado pela igreja para auxiliar o apóstolo Paulo. E veja o que o apóstolo diz sobre este homem: Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E é digno de nota destacar que não há outro versículo na Bíblia em que uma pessoa receba tantos elogios como Epafrodito. Não existe outro lugar na Bíblia que uma pessoa seja tão elogiada como Epafrodito, como Paulo elogia Epafrodito. E Paulo identifica Epafrodito como irmão. E aqui ele não está dizendo da boca para fora que ele é um irmão na fé, pelo simples fato de crer em Jesus. Epafrodito é tão próximo de Paulo, que Paulo tem um afeto de irmão com ele, tem um afeto de família com ele. E essa afinidade nasce no serviço a Deus, essa afinidade nasce na missão de Jesus. Afinal, Paulo o identifica como cooperador, como alguém que está fortemente engajado no serviço do Evangelho. Mas a afinidade entre eles e o afeto entre eles nasce também do fato de que Epafrodito foi seu companheiro de lutas. Alguém que permaneceu com o apóstolo Paulo em seus momentos de angústia, em seus momentos de maiores angústias na causa do Evangelho. Essa relação é bem descrita em Provérbios 17, versículo 17. O amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. O apóstolo Paulo desfrutou disso com Epafrodito. Ao mesmo tempo, nós podemos também ver a afeição e a afinidade que Epafrodito nutria pela igreja de Filipenses. No versículo 26, o apóstolo Paulo diz para a igreja: pois ele, Epafrodito, ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele esteve doente. Essa palavra saudade carrega o significado de um desejo intenso. E Paulo usou essa mesma palavra para descrever o amor que ele sentia por Cristo nessa mesma carta, no capítulo 1, versículo 8. Tamanho amor e afeto que Epafrodito nutria pela igreja. Paulo nos informa que Epafrodito não estava apenas doente, mas ele estava às portas da morte. E ainda assim o seu foco não estava em si mesmo, mas nos filipenses. Ele não estava angustiado com a sua doença, mas ele estava angustiado pelo fato da igreja estar preocupada com ele e com sua saúde. Steve Lawson afirma o seguinte sobre isso: o que Epafrodito sentia pelos filipenses
nós devemos sentir uns pelos outros. Esse afeto intenso que Epafrodito sentia pelos filipenses, nós devemos sentir uns pelos outros. Devemos estar emocionalmente conectados em nosso serviço para o Senhor. Devemos procurar sentir com eles. Devemos procurar sentir por eles. Tamanho era o afeto que Epafrodito tinha pelos filipenses. Nós também devemos nutrir isso uns pelos outros. Paulo pediu nos versos anteriores para a igreja de Filipenses completar a sua alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, lá no verso 2 desse mesmo capítulo. Ou seja, o apóstolo Paulo estava pedindo, tenham afinidade de alma. Mas como que ele sabia que isso seria fonte de alegria? Porque o apóstolo Paulo, ele mesmo estava vivendo essa relação de afinidade de alma, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, com Timóteo e com Epafrodito. O apóstolo Paulo estava desfrutando da alegria de ter afinidade de alma com alguém, por isso ele pode orientar a igreja a viver dessa forma. Essa afinidade de alma, esse afeto, nasce com o tempo, nasce com a permanência, nasce com a constância. Por isso, no serviço a Deus, na missão de Jesus, com quem você tem afinidade? Com quem você tem afinidade? Com quem você tem gastado tempo hoje? Com quem você tem permanecido? Com quem você tem sido constante em suas relações? Com quem você tem feito isso? No serviço a Deus e na missão de Jesus. Essa afinidade de alma que nasce no envolvimento com Jesus e com a missão de Jesus, ela pode e deve ser construída com o tempo, com a permanência e a constância. E para quem já desfrutou de uma relação assim, sabe que é uma fonte de alegria constante. Então, com quem você tem tido afinidade? Com quem você tem gastado tempo hoje? Com quem você tem se dedicado a ter constantes relações de afeto e de afinidade de alma? Visto que a base da construção dos relacionamentos da amizade da qual estamos falando é Jesus Cristo e o envolvimento na sua missão, quais são as características dessas amizades que são capazes de gerar alegria constante no meu e seu coração? A segunda característica é a generosidade. A generosidade. E por generosidade nós não queremos dizer apenas sobre a pessoa que se desprende de seus recursos financeiros. Uma pessoa generosa vai muito além daquela que doa e reparte seus recursos financeiros. A própria definição da palavra generosidade no nosso dicionário é característica da pessoa generosa de quem se sacrifica em benefício de outra pessoa. Sendo assim, generosidade é uma disposição para o outro que se expressa em atender às suas necessidades, sejam elas de cunho financeiro ou não. Pensando nisso, Paulo destaca a generosidade de Timóteo ao dizer que Timóteo tem interesse sincero pelo bem-estar da igreja dos filipenses. Timóteo tem interesse sincero pelo bem-estar da igreja dos filipenses. E esse interesse sincero significa ter fortes sentimentos por algo ou por alguém. Timóteo tem um cuidado profundo pelo bem-estar dos filipenses. O bem-estar dos filipenses pesa em seu coração. Mas de onde nasce essa generosidade? De onde nasce essa generosidade de Timóteo? Da relação que Timóteo desenvolve com Jesus. O verso 21 nos informa que Timóteo é alguém que busca os interesses de Jesus. E que por buscar os interesses de Jesus, ele pode ter um interesse sincero pelo outro. Um interesse desprendido pelo outro, sem esperar uma recompensa sobre isso. Por isso que a alegria da qual estamos falando hoje só pode nascer em Jesus e se expressar na missão de Jesus. Mas como nós sabemos que Timóteo era generoso? Afinal, o interesse sincero por alguém não significa que nós somos generosos. Mas o interesse sincero de Timóteo se expressa
em sua disposição em socorrer e ajudar a igreja dos Filipenses. Paulo deseja enviar Timóteo à igreja que está em Filipos. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, versículo 19. Portanto, é ele quem espero enviar, versículo 23. Paulo deseja enviar Timóteo à igreja de Filipos, o que significa uma viagem de 1.300 quilômetros, que durava 6 semanas. Timóteo teria que fazer essa viagem de ida e volta. Ele se dispõe a sacrificar 3 meses da sua agenda, em favor dos filipenses e em favor do apóstolo Paulo, e isso encarando todos os perigos da viagem ao fazer isso. Mas Paulo também fala tanto da generosidade da igreja dos filipenses, como da generosidade de Epafrodito ao dizer: mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. A igreja dos filipenses disponibilizou uma pessoa apenas para atender às necessidades do apóstolo Paulo. Epafrodito, nessa viagem, ele levou uma oferta financeira para Paulo e cuidou das suas outras necessidades pessoais. E ele não tinha um prazo para retorno, ele tinha que servir o apóstolo Paulo enquanto ele precisasse. A igreja de Filipenses disponibilizou o seu pastor para fazer isso. E Epafrodito disponibilizou o seu tempo. E disponibilizou literalmente sua vida, visto que ele quase morreu durante essa viagem. A palavra que Paulo utiliza aqui para mensageiro é apóstolo. E o significado de apóstolo é enviado em uma missão oficial. Então Epafrodito foi enviado pela igreja dos Filipenses com a missão oficial de cuidar das necessidades e dos interesses de Paulo. Os filipenses estavam pensando nos interesses de Paulo, estavam sendo generosos com Paulo. E embora nem Epafrodito e nem nós podemos ser apóstolos da mesma maneira que aqueles 12 que foram comissionados por Jesus, todos nós temos a missão de encorajar, de olhar e cuidar das necessidades uns dos outros. Nesse sentido do significado da palavra apóstolo, todos nós temos essa missão de olhar e cuidar das necessidades uns dos outros, ou seja, todos nós temos a missão de sermos generosos. Também quando Paulo fala que Epafrodito foi enviado para atender às suas necessidades, ele usa a palavra ministro, que possuía 2 significados. O primeiro significado, indivíduo que realiza o serviço sacerdotal no templo, cuidando das coisas sagradas, e segundo, servo do rei. Esses são os 2 significados da palavra ministro que o apóstolo Paulo utiliza para definir Epafrodito. Isso significa que Epafrodito estava oferecendo um culto a Deus ao cuidar das necessidades de Paulo. Cuidar de Paulo era uma forma de Epafrodito oferecer um culto a Deus. E nós cultuamos a Deus, e nós o glorificamos quando nos dispomos a ser generosos, quando nos dispomos a atender às necessidades dos outros. E de fato essa relação é fonte de alegria para Paulo, essa relação com Timóteo, essa relação com Epafrodito, tanto que nesse mesmo trecho ele louva a misericórdia de Deus ao ver a vida de Epafrodito sendo preservada de uma doença mortal. Ele diz: Deus teve misericórdia dele, mas não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, porque a presença de Epafrodito, o serviço de Epafrodito o alegrava. Essa generosidade, essa disposição para o outro é desenvolvida quando eu e você colocamos os interesses de Jesus acima dos nossos interesses. E Paulo demonstra nos versos anteriores o interesse de Jesus. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo pode desafiar a igreja a viver assim, e pode testemunhar isso como sendo fonte de alegria, porque ele mesmo estava vivendo isso na sua relação com Timóteo, Epafrodito e com a própria igreja dos Filipenses.
Sendo assim, você está atento às necessidades daqueles que estão no serviço, na missão de Jesus juntamente com você. Você está atento às necessidades das pessoas que estão no serviço de Jesus juntamente com você? Quão disponível e flexível está a sua agenda para que você possa cultuar a Deus, cuidando de outras pessoas que estão caminhando lado a lado com você? E quão largo, quão grande está o seu coração para que você pense um pouco menos nas suas necessidades, para atender às necessidades de outras pessoas. Você está atento às necessidades? Quão disponível está a sua agenda? E quão largo está o seu coração para você atender às necessidades de outras pessoas que caminham ao seu lado? A generosidade que nasce no envolvimento com Jesus e na missão de Jesus, ela pode e deve ser construída priorizando os interesses de Jesus. E priorizar os interesses de Jesus passa por se preocupar com o outro que está caminhando comigo ao meu lado. Isso foi fonte de alegria para Paulo e é fonte de alegria para nós também a nos dispormos a viver essa relação de generosidade. E por último, visto que a base da construção dos relacionamentos, da amizade da qual estamos falando é Jesus Cristo e o envolvimento na sua missão, quais são as características dessas amizades que são capazes de gerar alegria constante no meio do seu coração? A última característica é ter um caráter aprovado. É um caráter aprovado. Paulo descreve Timóteo como alguém com um caráter aprovado. E como Paulo sabe do caráter aprovado de Timóteo? Porque Timóteo serviu ao seu lado no trabalho do Evangelho. Timóteo serviu ao lado do apóstolo Paulo no trabalho do Evangelho. Por isso que a alegria que estamos falando só é possível em Jesus e no serviço da missão de Jesus. E a expressão aqui aprovado se referia a um teste específico em que um metal era posto em uma fornalha para provar se ele era verdadeiro ou falso. Timóteo tinha um caráter aprovado, porque ele passou pelo sofrimento e permaneceu leal. Ele amadureceu com os sofrimentos que ele enfrentou juntamente com o apóstolo Paulo. Timóteo, por exemplo, estava com Paulo quando o Evangelho entrou pela primeira vez na Europa, conforme relatado em Atos 16. Ele estava lá quando a verdade do Evangelho chegou a Filipos. Ele estava lá quando a multidão cercou Paulo e o arrastou para a prisão. Timóteo permaneceu presente, permaneceu leal e íntegro, mesmo quando o preço a pagar por isso era alto demais. Paulo fala que Timóteo serviu, trabalhou como escravo para o avanço do Evangelho, ele se desgastou, ele sofreu, ele se permitiu passar pelo sofrimento e amadureceu com eles. Stephen Lawson afirma uma coisa muito bonita e desafiadora. Ele diz o seguinte: se Timóteo não tivesse sido testado pelo sofrimento, Timóteo teria sido provavelmente um fardo para Paulo quando os tempos difíceis chegassem. Se Timóteo não tivesse sido testado pelo sofrimento, Timóteo teria sido provavelmente um fardo para Paulo quando os tempos difíceis chegassem. Mas Timóteo, amadurecido com os sofrimentos, demonstrou-se leal e, ao invés de um fardo, ele se tornou uma alegria para Paulo em meio aos sofrimentos de Paulo. Mas Paulo também fala do caráter aprovado de Epafrodito. Paulo afirma aos filipenses que ele é digno de honra. E por quê? Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que os filipenses não podiam dar a Paulo, para suprir a presença que o apóstolo Paulo necessitava e que os filipenses não podiam suprir. Essa palavra, arriscando a própria vida, é uma referência a um jogador que aposta todo o seu dinheiro, tudo que tem num jogo de azar. Paulo está dizendo que Epafrodito arriscou tudo por amor à causa de Cristo. Ele arriscou tudo ao servir o apóstolo Paulo. No sofrimento ele demonstrou a sua lealdade. Paulo está orientando a igreja a recebê-lo de volta,
a fim de que eles não pensassem que Epafrodito estava abandonando o posto cedo demais. Mas Paulo está dizendo que ele deve receber maior honra do que ele já tinha antes. Eles deveriam aumentar o conceito que eles tinham acerca de Epafrodito, porque ele demonstrou um caráter aprovado e honroso, sofrendo e quase morrendo por causa de Cristo. E ele permaneceu com o apóstolo Paulo em seus momentos de maior sofrimento. Veja atentamente o que o apóstolo Paulo fala. O recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este. Veja ainda o verso 28. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente vocês fiquem alegres. É motivo de alegria, é motivo de grande alegria ter pessoas maduras ao nosso lado, pessoas com caráter aprovado ao nosso lado, pessoas íntegras que passaram pelo sofrimento e aprenderam com ele, pessoas que não ficam de autocomiseração por causa do sofrimento, mas que aprendem que o sofrimento é um meio para nos tornar como Jesus. Só tem maturidade quem se permite passar pelas situações difíceis. E pessoas assim trazem alívio, trazem alegria ao coração. Pessoas assim refletem o caráter de Jesus. Sendo assim, você tem gente de caráter aprovado ao seu lado, você tem gente madura ao seu lado, você tem gente humana do seu lado que sofre, que aprende com o sofrimento, e você tem lidado com o sofrimento de forma a aprender com o sofrimento e assim apresentar um caráter aprovado que permanece quando outras pessoas precisam em seus momentos de maiores sofrimentos. Pessoas assim foram fonte de alegria para Paulo e são fontes de alegria constante para nós também. Mas talvez você esteja pensando, eu não tenho amizades assim. Eu não tenho afinidade de alma com ninguém. Ninguém é generoso comigo e não tem ninguém com caráter aprovado ao meu lado. O que estamos dizendo não é para você esperar que pessoas assim se aproximem de você. O que estamos dizendo é para que você tome a iniciativa de construir uma afinidade de alma com alguém. Que você tome a iniciativa de ser generoso. Que você tome a iniciativa de se dispor ao outro. E você mesmo ser um amigo de caráter aprovado para alguém. Relacionamentos de amizade em Cristo é algo que você deve procurar construir e não esperar que as pessoas construam por você. Você deve procurar ser um Epafrodito, um Timóteo para alguém. E você agindo dessa forma vai atrair amigos com essas características. Você vai atrair pessoas. Que pessoas querem estar ao lado de pessoas generosas, pessoas afetuosas. Ao mesmo tempo, muitos de nós não desfrutamos da alegria de construir relacionamentos de amizade em Cristo, porque não estão envolvidos com a missão de Deus. E eu confesso que ao longo da minha jornada de serviço a Deus, eu conheci muitas pessoas com essas características que até hoje são meus amigos. E que mesmo distantes, a lembrança deles me traz muita alegria. Eu espero da mesma forma que eu tenha sido um amigo assim para alguém durante essa jornada. E para concluir, Paulo, um versículo após a perícope que nós lemos, ele conclui dizendo, finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. A grande conclusão do apóstolo Paulo de tudo que ele falou até aqui é alegrem-se no Senhor. No Senhor e somente no Senhor nós podemos desfrutar de uma alegria que é incancelável. No Senhor nós podemos desfrutar da alegria da cooperação mútua, da alegria de inspirar outros, da alegria da transformação do caráter, da alegria de desfrutar paz e da alegria de construir relacionamentos de amizade, não como um lugar a se chegar, mas como companheiras de jornada, e isso apenas no Senhor. Que eu e você venhamos desfrutar dessa alegria que está disponível em Jesus, aquele que nos ama afetuosamente, a ponto de se encarnar e sentir a nossa dor,
Aquele que é generoso conosco a ponto de não apenas correr o risco de morrer por nós, mas de fato morrer para o nosso benefício, nos reconciliando com Deus. E aquele que por meio do sofrimento do fogo da ira de Deus, teve um caráter perfeitamente aprovado por Deus, a fim de que eu e você também pudéssemos ser aprovados e sermos encontrados nele, e assim desfrutarmos da alegria de estarmos com ele e de vivermos a sua vida. Que eu e você possamos desfrutar dessa alegria. Eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor, e louvamos ao Teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Deus, pela possibilidade que nós temos de desfrutar da alegria estando no Senhor e desfrutando de uma relação íntima com o Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos capacite a construirmos relacionamentos de amizade que geram alegria no nosso coração, Senhor. Que nós possamos ser Timóteo, que nós possamos ser Epafroditos para alguém. Que em nós, Deus, que nós possamos ser afetuosos, Senhor. Que nós possamos ser generosos para alguém, Deus. Que o Senhor nos capacite a viver dessa forma, Senhor. Que nós possamos ser aqueles, Deus, com caráter aprovado, Deus. Que crescem, que amadurecem, que se tornam semelhantes a Jesus no sofrimento, Senhor. E ao mesmo tempo, nós queremos te agradecer por esses amigos que nós temos ao longo da jornada, na sua missão, vivendo a sua vida, Senhor, que têm sido esses amigos para a gente. Nós colocamos eles diante da sua presença nessa noite, te agradecemos e te louvamos, porque a presença deles, Deus, é sinal da sua bondade no nosso meio. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quanto ao mais que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça incomparável de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que o consolo, o ânimo e a orientação, a capacitação do alto que vem do Espírito Santo de Deus que habita em nós, repouse sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo o sempre. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que possamos viver os desafios que Deus nos trouxe ao coração nessa noite.